E o primeiro grande gasto da família brasileira são as parcelas, sendo ela por desejo ou por necessidade. Muitas vezes acaba ocorrendo o quê? De um parente precisar de algum medicamento, acontece algum acidente, mas a família vai ter dificuldade em ajudar justamente porque o dinheiro está atrelado a essas parcelas abusivas, que inclusive tem os maiores juros do mundo nos cartões. Nesse caso que eu acabei de falar, é mais um caso de necessidade, onde acontece algum problema e você tem que resolver. Nesse caso, é cabido ter o quê? Uma reserva de emergência, que, resumidamente, é de 6 a 12 meses do que você gasta no mês. Então, se você gasta R$1.000, você tem que ter de 6 a 12 mil reais guardados para esse tipo de momento chegar. Porque ele pode chegar a qualquer momento. Mas vamos supor que você já tem esse dinheiro. O que você vai fazer? Você vai deixar debaixo do sofá? Da cama? Não. Você vai investir esse dinheiro em um investimento de alta liquidez, mas de baixo rendimento. Como assim baixo rendimento? Porque esse dinheiro da reserva de emergência, você não quer que ele renda, você quer que deixe guardado. E uma coisa que vai render um pouquinho para ele fugir da inflação, porque quando você deixa ele guardado em qualquer lugar, ele vai perder dinheiro com a inflação. Mas quando você investe, ele vai resistir um pouco a essa inflação e o poder de compra dele vai ser menos afetado. Aí você vai pegar esse dinheiro e vai investir em baixo rendimento e alta liquidez. O que significa alta liquidez? Significa que você pode pegar rápido. Ou seja, um acidente pode acontecer a qualquer momento, tá? A qualquer momento, você não sabe. Então você tem que colocar essa reserva de emergência em um lugar onde você consiga pegar rapidamente e não precise de um prazo. Então, por exemplo, existem investimentos de renda fixa que rendem mais que a taxa Selic, que é o Tesouro Direto. Por exemplo, o Tesouro IPCA+. Ele vai render sempre acima da inflação. Isso é muito bom, certo? Muito bom. Mas ele é um investimento a longo prazo, para um outro objetivo. Eu vou falar daqui a pouco, inclusive. Esse tipo de investimento você não pode pegar ele, porque ele tem um certo prazo para você botar a mão nesse dinheiro, certo? Então você tem que ter algo que seja rápido para você ter poder de fogo para reagir a esse tipo de situação. Que olha, cara, quando acontece numa família onde não tem planejamento, vai ter que vender carro, vai passar perrengue, e infelizmente isso acontece bastante. Mas no outro exemplo de parcela, pode ser uma parcela por desejo. Então, financiamento de casa, carro, casamento, enfim. Vamos usar o casamento como exemplo. Vamos fazer a conta. Vamos supor que você ganhe R$1.500 por mês. Sobra R$200 para você investir no seu casamento do futuro aí. Em 2017, pessoal, em 2017, tá? Um casamento em média estava valendo aí R$40.000. Deve ter aumentado conforme a inflação e também foi adicionando algumas coisas, enfim. E R$40.000, beleza, vamos supor que seja R$40.000 ainda assim em 2022. Aí sobra 200. E você trabalha 250 horas por mês. E galera, 250 horas por mês é mais ou menos 8 horas por dia de segunda a sexta até o fim do mês. 250 horas do seu dia trabalhados, tá? Você então está recebendo 80 centavos por hora. 80 centavos por hora é o seu valor, tá? E para você que sobra 200 por mês para investir nesse casamento, quanto que você precisa trabalhar para chegar até os 40 mil? O valor é muito alto, cara. O que me pareça. É 50 mil horas. 50 mil horas de trabalho para você chegar até os 40 mil. Eu te faço uma pergunta. Será que realmente vale a pena você investir 50 mil horas num casamento, numa festa que vai durar algumas horas? Para mim faz mais sentido pegar esse dinheiro, ao invés de investir no casamento, investir em você, investir numa renda fixa onde você sabe exatamente quanto vai render. Lembra que eu falei momentos atrás do Tesouro IPCA+? Ele é um bom exemplo. Onde você vai investir ali e você vai ter o dinheiro suficiente na hora certa. É só ter um pouco mais de paciência. E assim você consegue fazer seu casamento aí de uma maneira melhor, sem se preocupar tanto com as parcelas que vão vir, tá? Esse foi um grande exemplo de desejo, tá bom? E acho que as parcelas pegam grande parte da renda dos brasileiros. E, cara, uma verdade é que nem metade dos brasileiros investem o dinheiro. E isso aqui que eu tô falando é uma coisa muito básica. Só que a maioria das pessoas não sabe. Pois é, às vezes até o básico, até o óbvio precisa ser dito, infelizmente, tá? E é por isso que tá aqui no canal, para até
Vamos começando com as coisas básicas, depois a gente vai aumentando o nível, tá bom? E antes de falar a segunda coisa, o segundo grande gasto da família brasileira, deixa eu me apresentar, eu me chamo Sidney, tá? Criador e apresentador do Economia Digital. E eu te convido agora a fazer o quê? Comenta qualquer coisa aqui, vai me ajudar bastante, você não tem noção, cara. Se você não tem o que dizer, ficou sem palavras com o vídeo, comenta qualquer coisa e eu vou estar respondendo todo mundo, principalmente aquele que comenta coisas aleatórias, tá bom? Provavelmente também inscreva-se, faça parte dessa família que está começando. E o segundo grande gasto da família brasileira são transporte e moradia, que infelizmente pegam 70% vai para só esses dois. Isso é bizarro. Bizarro total. E dando uma condição especial para transporte. Porque o transporte, pessoal... Lembra desse exemplo que eu falei agora, que você trabalha 250 horas por mês? 250 horas por mês é dentro do trabalho. Fora as horas que ele fica dentro do transporte para chegar ao trabalho. E essas horas são horas desconfortáveis, porque muitas vezes as pessoas vão ter que ir em pé. Cheio de gente. É complicado, cara. Eu já fui, assim... familiares meus, o trabalho é muito ruim. É horrível. Fora isso, são várias horas improdutivas. Então, se você fica 3 horas para ir para o seu trabalho, 3 horas para voltar, são 6 horas por dia. Em 4 dias, você passa um dia inteiro dentro do ônibus. E são horas jogadas no lixo. Porque para pensar tantas coisas que você poderia estar fazendo, poderia estar aprendendo, poderia estar aproveitando, mas você fica parado dentro de um lugar cheio de gente. Cara, é horrível, velho. Então esse leva muito mais do que dinheiro. Inclusive, ele pega o seu dinheiro, que é caro, tá? O transporte é caro, e ainda por cima, ele pega o seu tempo, uma das coisas mais valiosas que você tem. Então, esse 70%, se for realmente olhar pela realidade, ter um olhar mais a fundo, mais crítico, você vai perceber que é muito mais do que isso. Porque é o seu tempo e a sua saúde, cara. Porque isso não faz bem você ficar todo dia nesse lugar. Não faz bem. Não faz nem um pouco. E a moradia também, né? Infelizmente, as pessoas não têm muita questão de pagar aluguel, sendo que aluguel é muito bom para quem tem dinheiro, tá? E quem tem uma renda boa ou uma renda garantida, acho que o aluguel faz mais sentido. Eu vou fazer um vídeo explicando por quê. Porque muita gente tem um grande sonho assim da casa própria e tal. E realmente uma casa própria é o sonho de muitas pessoas. Eu acho ok, tudo bem você ter seus sonhos. Mas, dependendo da sua renda, acho que vale até mais a pena você alugar, tá bom? Mas assim, dito isso, eu queria dar uma dica muito importante nessa dica 2 aqui, que ela se encaixa muito bem, tá? Que, vamos supor, vamos fazer uma suposição aqui. Vamos supor que você vai até a concessionária e na concessionária você chega lá no vendedor e fala o seguinte: eu quero um Fiat Argo. Fiat Argo não, é meio antigo já, né? Um Fiat Cronos, que é um pouco mais recente. Um Fiat Cronos 2020, tá? Preto, para andar 150 km por mês durante 2 anos. Quanto que vai dar isso? Qual que seria a cara do vendedor? Talvez ele te olharia estranho, alguma coisa do tipo, mas é o que está acontecendo lá fora, pessoal. Está acontecendo muito lá fora. E que provavelmente vai vir para cá muito forte no Brasil, é só uma questão de tempo. Esse conceito que eu acabei de falar é uma economia de uso, onde você, se você usar da maneira certa, pode te economizar milhares de reais, sendo sincero, tá? Esse exemplo que eu acabei de dar é da economia de uso, que o nome já é autoexplicativo. Economia de uso, pessoal, é justamente isso, é você não ter aquilo. Porque vamos supor que você... Vamos supor que você queira ter um carro próprio, carro 0 km. Cara, você tem que gastar muita grana para isso. E o grande problema é mais a depreciação. Tá? A depreciação é muito forte em carros, principalmente carros novos. Assim que a concessionária já perde 10% do valor, é triste, é complicado. Tá? E a economia de uso, ela está servindo justamente para resolver esse tipo de problema. Então vamos supor que você queira ter um carro, talvez ter um carro por assinatura seja ideal para você, tá bom? Mas se não ficou muito claro o que é economia de uso, eu vou dar um exemplo muito, muito claro. Então é o seguinte, a sua Netflix é uma senhora exemplo de economia de uso. Se você pensar todo o catálogo, a sua Netflix é uma senhora exemplo de economia de uso. Se você pensar todo o catálogo da Netflix, todas aquelas filmes e séries, seria muito caro você comprar a Netflix inteira para você assistir.
Então qual que é a sacada da Netflix? Você fica com todo aquele catálogo, mas por um período de tempo. E assim que acabar, você pode pagar o próximo mês ou fica por ali mesmo. Isso é uma economia de uso. Você não comprou a Netflix para você. Você tem ela por um certo tempo. E isso deixa a Netflix muito mais acessível. E é assim que ela ganha dinheiro. Então a economia de uso, além de ela ser bem prática, ela também pode ser o jeito de comprar e vender do futuro. Então, se uma empresa tem esse tipo de coisa, ela pode estar na frente daquelas que tem o método tradicional, que é justamente de posse. Tipo, a pessoa ter aquilo que vai sair bem mais caro do que você usar só quando você precisar, certo? Então, dá um grande exemplo de economia de uso, fora a Netflix. Movida. Movida é justamente carro por assinatura, onde você não vai se preocupar com o IPVA. Não estou fazendo mexer não, tá? Eu estou falando. Onde você não vai se preocupar com o IPVA, nem a burocracia do carro. Onde você vai pagar para você ter o carro alugado por um certo período de tempo. E assim você consegue ter o carro que você quer de uma maneira mais barata do que você alugar, sei lá, alocar 250, 300 mil reais num carro novo, zero. Então pode fazer sentido para você. Outro exemplo é o Alugator, que ele é mais focado em iPhones. Mas resumidamente é o que? Telefone alugado. Então vamos supor que você queira ter... Vou até usar o próprio exemplo do iPhone, tá? Vamos supor que você queira ter o iPhone do momento, né? Que vai lançar, acho que esse ano agora o 14. Vamos supor que você queira ter o iPhone 14, só que ele tá por 20 mil reais. Espero que não seja isso, né? Estou chutando o preço, espero que seja bem mais barato. Vamos supor que seja 20 mil reais. E você não tem esse dinheiro, mas você quer ter esse iPhone. O que você vai fazer? Seria talvez uma boa opção você ir no Alugator com um jeito muito mais barato. Sacou a ideia? O outro grande exemplo também é o Airbnb, que é uma das maiores plataformas de casa. Eu acho muito engraçado, né? Tipo, no Airbnb que tem uns negócios muito aleatórios lá, muito bom, cara. Tinha uma época que eu ficava um tempão só olhando as casas assim, do Airbnb. O Airbnb também, no mesmo sentido, é o mais comum que tem, né? Que é o de casa. Ao invés de você comprar uma casa na praia, que sairia muito caro, você compra os dias que você fica dentro dessa casa na praia. Economia de uso, que pode fazer economizar aí milhares de reais, tá bom? Se bem que hoje em dia, como eu dei um exemplo do carro, é mais como um desejo mesmo, né? Porque hoje em dia existem aplicativos que substituíram o táxi e tal. Então, acho que vale a pena se você tem o desejo de ter um carro, dar uma olhada nesse tipo de coisa de carro por assinatura, tá bom? E o terceiro e último gasto desse vídeo da família brasileira são os filhos. Pra você ter noção, filhos de classe D, que é mais ou menos de 1 a 2 salários mínimos, que vamos supor que tem uma família de 5 pessoas e tem um salário de 1 a 2 salários mínimos, vamos supor que seja 2. Seria o quê? 400 reais por pessoa, que infelizmente é muito pouco, mas é a realidade de muitos, tá? Para você cuidar de um filho de 0 até os 18 é mais de 50 mil reais. 53, 54 mil reais. De classe D, tá? De classe C, que é um pouquinho mais, é mais de 3 salários mínimos. O jogo muda completamente. 400 mil reais, mais de 400 mil reais para cuidar de um filho. De classe B, mais de 950 mil reais. Meu Deus do céu. 950 mil reais de classe B, tá bom? Que é mais de 5 salários mínimos, 6, 7. Tá. E de classe A, que são a mais alta classe, mais de 2 milhões de reais. Isso se não viesse em nenhuma condição especial, infelizmente pode acontecer, né? De vir um certo mal junto com o filho. E o que me preocupa é que é caro. É caro. E o índice do ápice de mães solteiras está só aumentando. Então pensa numa mãe solteira, cara. De onde ela vai tirar todo esse dinheiro? Pensa numa adolescente de 17 anos que teve um filho indesejado. De onde ela vai tirar todo esse dinheiro? Então é algo que pode levar sim, cara, a sua família pro risco da ruína bem sério. E é difícil de sair de lá. E também porque é uma vida em desenvolvimento, então tem que levar algo a sério. Então eu vejo dentro dos meus olhos, assim, certa negligência. Mas negligência no sentido de tratar mal a criança que vai vir? Não, não é isso. Mas sim no sentido de negligenciar, por exemplo, escolhendo mal parceiro ou parceira, ou fazendo relações sexuais sem proteção, aí pode ocasionar tendo uma gravidez desejada, ou uma DST que é caro tratar.
algumas delas nem tem cura. Então, é algo que pode levar, sim, a sua família para o risco da ruína bem sério. Então, se você tentar planejar o máximo possível, é bom. Não tô dizendo para você não ter filho. Se você quiser ter, tenha. É muito bom. Mas, quanto mais planejamento, melhor. Porque, como eu falei antes, é uma vida em desenvolvimento que, como eu disse aqui, sai caro, filha. Sai muito caro. Então, quando não tem planejamento quanto a isso, pode ser, de longe, o maior gasto que você vai ter nesse filho. Que você vai fazer tudo para ele se desenvolver. Tá certo? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, como eu falei antes, comenta qualquer coisa aqui. Mas se você tiver algo a acrescentar, por favor, acrescente. Eu vou estar lendo todos os comentários, até aqueles que saíram de saber o que você no teclado, tá bom? Como eu falei, eu sou o Sidney, criador e fundador do Academia Digital, e te convido mais uma vez a se inscrever e fazer parte dessa família que está começando, fechou? Até o próximo vídeo.